Boa noite, galera da Tribuna Tricolor. Estamos começando mais um programa Tribuna Tricolor. Sempre agradecendo demais o carinho, a audiência, feedback que vocês estão nos dando. Muito obrigado. De verdade, de coração, nós da Tribuna agradecemos demais vocês, viu? Esse programa é feito para vocês, galera São Paulina. Pessoal, terça e quarta-feira agitados no São Paulo, hein? E de sorteio de grupos da Libertadores, a polêmica com jogadores e São Paulo até nas páginas policiais. Primeiramente, mandar um abraço para o Rodrigo, um abraço para o Portuga, e já daqui de São Paulo, pegando um supersônico, indo para Houston, falar com o nosso amigo, nosso irmão Texas. Boa noite, Texas. Diazinho agitado, hein, irmão? Boa noite, Fabão. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Portuga. Boa noite, Rafa. Um abraço a todos os amigos. Realmente o feedback tem sido fantástico. Saúde, Ricardo Moizinho, Ed Tricolor, Márcio Augusto, o nosso amigo Dan, Edu Morato, todos os outros amigos. Fabão, São Paulo virou caso de polícia, né? Mas não vamos falar só do caso de polícia hoje, não é, Fabão? Vamos falar também da Libertadores. A gente vai fazer uma análise, não é isso? Sim, iremos fazer uma análise detalhadamente de cada adversário do São Paulo na Libertadores. Então não percam, galera. Vocês vão conhecer mais detalhadamente cada adversário que a gente vai enfrentar na Libertadores. Que Deus nos ajude, Texas. Pois é. E falando do Jean, então vamos mais ou menos resumir o que aconteceu. São Paulo, caso de polícia. Vou começar falando. Vamos falar do Jean, depois eu falo do padrão da diretoria de São Paulo. Então ele foi ontem, todo mundo sabe, a esposa dele gravou os vídeos com a cara completamente arrebentada, deu pra ouvir ele falar no fundo, né? Vai fazer suas filhas passar fome. É um negócio realmente absurdo. E um cara que já teve problemas no passado, já foi suspenso pelo clube pela confusão que ele arrumou com o Sidão, com o Mancini, tem problemas, isso foi relatado por toda a mídia, tem problemas. Se você olhar a foto dele, o mugshot, como se fala, né? Como é que chama do Brasil? Foto do... De perfil. Os olhos vermelhos. Esse cara é um cara instável, é louco. O pai dele era igual. São Paulo mesmo assim contratou. Então, ele foi preso. O boletim de ocorrência diz que a mulher não vai prestar queixa-crime, depois a gente fala mais um pouquinho disso. E amanhã vai ter uma audiência no Orange County, na Flórida, que funciona o seguinte, funciona dessa maneira. Essa audiência vai determinar, chama arraignment, vai determinar se a juíza vai deixá-lo responder em liberdade, se houver processo, ou vai estabelecer uma fiança. Tudo isso depende se o promotor for denunciar ou não. O Rafa vai falar num caso... Rafa, você quer falar do caso concreto? Boa noite, galera. Boa noite, Fábio. Boa noite, Texas. Rodrigão, Portuga. Abraço, pessoal dos grupos. Tem um caso que vai servir de precedente aí para a gente poder estudar isso, que é o do Thiago Silva, não é o jogador, é o lutador de UFC, foi em 2014, ele foi detido, foi preso, acusado de ameaçar com uma arma de fogo, não houve agressão, mas acusado de ameaçar com uma arma de fogo a ex-mulher e o atual namorado dela na época. E ele foi preso, começou o julgamento, só que ele foi absolvido das acusações porque a mulher dele, a ex-mulher dele na época, mudou dos Estados Unidos e se recusou a colaborar nas investigações. Com isso, ele, que tinha perdido, inclusive, o contrato com o UFC, na época, o presidente do UFC, o Dan White, voltou, perdoou ele e trouxe ele de volta para o card do UFC. Que é um precedente que parece que vai seguir nessa linha aí, o caso do Jean, pelas informações que estão sendo divulgadas, né? Só assim,
embora é aquele negócio, hoje surgiu já a informação de que a mulher do Jean teria esfaqueado ele, ou teria machucado ele, a gente não sabe, né? Sim, são informações muito... É muito difícil da gente ter as informações mais reais, porque está tudo correndo nos Estados Unidos, não está correndo aqui. Fato é, assim, que ele bateu é inegável, né? Tá na cara dela que ele acertou para valer. E parece que ele também não contestou essa versão de que teria Exato. batido. Ele confirmou, né? É. Cara, falta assim, ele... Se fosse no Brasil, ele estava lascado. Mas como está nos Estados Unidos, ele tem que se lascar também. Você vai falar aí mais da parte legal aí, mas eu vou falar da parte social. Eu acho que ele tem que se lascar bonito. Acho que nos dias atuais, não só nos dias atuais, sempre foi assim, embora a gente saiba de histórias, homem bater em mulher não dá, né? Assim, É um absurdo. Não. Um cara desse, um cafajeste, canalha. Tem que ir pra cadeia. Uma Só vergonha. que o histórico dele também não é dos melhores, né? Não é o cara que você pode dizer que tem a ficha limpa. Nem A ficha dele é bem corrida. que todo mundo sabia antes de contratar, né? Então tem dois aspectos legais, são três coisas que eu quero falar. A questão da CLT, a questão primeiro da lei americana. A lei americana não é como no Brasil, que tem a lei Maria da Penha, que para o cara ser processado criminalmente, a mulher não precisa fazer a queixa-crime. Ação penal incondicionada. Foi um boletim de ocorrência, ela foi agredida, o promotor apresenta a denúncia imediatamente. Nos Estados Unidos não funciona assim no estado da Flórida. E a esposa desse filho da puta colocou no BO que ela não pretende entrar com a queixa-crime. Então, o procedimento normal nos Estados Unidos, como foi o caso parecido com o do Thiago Silva, que a mulher foi embora, tal, mas nesse caso aqui, ela pode mudar de ideia. E pode amanhã, na audiência, resolver colocar a queixa-crime. Mas se ela não mudar de ideia, a praxe, infelizmente, na Flórida, é que o promotor normalmente não denuncia. Então não há, o cara é absolvido, não tem nem processo criminal e vai embora. Só, Texas, no caso do Thiago Silva, a promotoria retirou as acusações. Não foi nem assim... Foi, por falta de cooperação. Agora, o promotor tem uma pequena discricionariedade que ele pode, se ele sentir que tem alguma coisa errada, mesmo assim denunciar. Mas é raro. Li a jurisprudência da Flórida hoje bastante sobre isso. Então, infelizmente, esse cara pode voltar para o Brasil. Então, a audiência vai determinar, primeiro, vai haver a queixa-crime, ele vai ser denunciado ou não. A mulher vai apresentar a queixa-crime ou não. Se apresentar, ele vai ser indiciado ou denunciado ou não. Aí começa o processo criminal e a juíza decide se ele vai responder em liberdade ou vai determinar o valor da fiança. Agora, se ele não for denunciado pelo Ministério Público da Flórida, não acontece nada com ele, ele volta para o Brasil. E o São Paulo, rapidamente, o São Paulo não podia. Então, o pessoal na mídia falando um monte de bobagem. O São Paulo vai rescindir? Não pode. Então, em primeiro lugar, um trabalhador, quando está em férias, não pode ser nem suspenso, nem demitido. Tem que esperar voltar de férias. Não briguem comigo, é a lei brasileira, tá? Nem comigo, estou dizendo o que é a lei. Então, e outra coisa, se ele não for condenado e o São Paulo não tiver um código de conduta no contrato de trabalho, que ele tem que atuar de certa maneira, vai ter que entrar com processo de justa causa. Não vai ser tão fácil como, infelizmente. De novo, não briguem comigo, infelizmente é a lei no Brasil. Então esse vai ser um problema que o São Paulo, que o São Paulo causou, por contratar um cara que todo mundo sabe que tem problema. E outra coisa que é vergonhosa no Brasil, é que você vê, o pessoal que acompanha a NFL, a NBA aqui, todas essas ligas têm uma política contra violência doméstica. O jogador é acusado, ele é suspenso pela liga até que seja feita uma investigação, que era o que o São Paulo devia ter no Código de Conduta. Não sei se tem. Então, quando ele voltar de férias, a gente vai ver. Com esse departamento jurídico do São Paulo, Leonardo Serafim dos Anjos, eu duvido. Então, cadê a CBF?
Federação Paulista para ter uma política parecida. Obviamente todo mundo é inocente até que se prove o contrário, mas isso é um caso grave. A suspensão de uma liga é perfeitamente legal. Você não, uma suspensão dele é uma regra do campeonato, diferente de um direito trabalhista. Então eu não quero me alongar nessa parte jurídica, que é muito chato, mas esse canalha não vai ser tão fácil se livrar dele, infelizmente, pelo que eu falei sobre as leis. Então, infelizmente é isso. Tem que pagar esse vagabundo. Um absurdo. Caro. Sem caro. dúvida. E o São Paulo, mais uma vez, deu um tiro no pé. Todo mundo sabe. Jonathan Gomes não bate bem, tem problema extracampo. Cueva chegou bêbado várias vezes, foi afastado no Santos da seleção peruana. Raniel foi suspenso por cheirar cocaína no Santa Cruz. Eu acho que, me engano, é reincidente. Sumiu, não foi relacionado a uma época pelo São Paulo. O Regis, lateral. O Carneiro, cocaína, os dois. Agora, o Jean, que já se meteu em várias outras confusões. E o Arboleda. E tem daqui a pouco a gente fala, tem uma lista do Arboleda aqui. Então, pergunta que eu faço. Toda empresa que vai contratar alguém, ele faz um background check, a gente fala assim, faz uma due diligence, ele vai atrás para saber, faz uma busca. Uma investigação social. Bota o CPF do cara, tal. E vai perguntar, vai pedir referências dos empregadores do cara. E aí, como é que é esse cara? Vai na mídia, vai procurar. Então eu pergunto, quem que é o recruta? Quem que é o diretor de RH de São Paulo? É o Dado Dolabella? É o Fábio Assunção? É o Netinho de Paula? Bruno. É o Fernandinho Beiramar ou o Stevie Wonder? É o goleiro Bruno. O goleiro Bruno. Não é possível. Essa lista aqui, só desses 7 que eu lembro. Tem mais, tem boatos, eu não vou falar aqui porque eu não tenho provas, mas tem boatos que no CT de São Paulo tem mais jogadores aí que tem esse tipo de problema, tá? De álcool então, quem faz a verificação da situação psiquiátrica, toxicológica e de idoneidade dos jogadores? Deve ser essa lista que eu falei. Se é isso. Que é feito, né? Hã? Se é que é feito. Não é feio. Porque é o seguinte, o critério para contratação é quem é o empresário e quanto que os dirigentes vão levar de comissão. É isso. Porque o São Paulo só contrata perna de pau, paneleiro e vagabundo, jogador bichado e viciado em droga ou alcoólatra. É inacreditável. É simplesmente inacreditável. Então você vê que o critério esportivo é zero no São Paulo. Zero. Não analisa, não busca informação. O que está por trás da contratação desse bando de vagabundo criminoso aqui, seu Jean? O que está por trás disso? Todo mundo sabe, né? Enfim, revoltante. Revoltante, inacreditável o que fizeram com o São Paulo. Aí vem o líder da oposição, seu Newton no chapéu, vou ler aqui o que ele disse nas mídias sociais. Neste momento, o São Paulo Futebol Clube deveria prestar todo o apoio jurídico do seu jogador Patrimônio. Patrimônio é a puta que pariu, isso é um bandido. Patrimônio nenhum, meu filho. Inclusive suporte psicológico. Apurados os fatos, tomar as medidas necessárias para a superação do ocorrido, visando o bom desempenho de suas funções profissionais. Quem tem que apurar o fato não é o São Paulo, é a justiça. Então, esse tipo de vagabundo, que nem esse cara, esse Newton aí, ele usa um criminoso para fazer política no São Paulo, para ir contra o presidente, que é um bosta também, contratou o cara. Mas o que eu falo, a oposição de São Paulo é pior ainda. Como é que o cara... E teve mais. Ele falou um monte de coisa. Eu coloquei no Twitter. A gente vai repassar no Twitter da Tribuna. Falou um monte de bobagem. Olha o nível da oposição de São Paulo. Enfim, eu me estendi muito mais do que eu queria para falar disso. Eu vou devolver para você, Fabão. Se você tem alguma consideração em relação ao Jean, não, perfeito. Eu devolvo para você para ir falar do Arboleda também, que é outro caso complicado. Perfeito. O que você e o Rafa colocaram, assino embaixo, perfeito. Agora, saindo do Jean, indo para o Arboleda,
mais conhecido, best to know as, pelos Enzos, como Arboleda. Eu chamo de ameba. Arboleda, isso aqui, velho, você sabe o significado disso aqui, ó, desse símbolo aqui, ó? Você sabe, Arboleda? Acho que você não sabe. O Arboleda, passando as férias dele no Equador, junto com um colega jogador dele, posou com a camisa das Pepas. O Fabão, colega que já foi suspenso, está sendo mandado embora do clube inglês, eu estava lendo hoje, eu não me lembro os detalhes, mas que também tem problema de extracampo. Nem me lembro o nome do cara, posso até olhar aqui, mas vale lembrar. Então, exatamente, bem lembrado, Texas. Esse companheiro, esse amigo do Arboleda, teve o mesmo problema. Posou com uma foto e foi uma camisa do outro time e foi mandado embora. Eu não sei se ele... Veja, eu não sei se foi problema... Eu vou até pesquisar aqui, tá? Se foi de camisa, mas ele teve o problema extracampo. Eu não sei se foi camisa, eu vou olhar isso. É que eu vi no Twitter, parece que o Barcelona de Guayaquil, que é o time que ele joga, também quer dispensar ele porque ele teria posado com uma camisa de um outro time. E parece, pelo que postaram no Twitter, que o Barcelona também queria dispensar ele. E o Arboleda, ele posou com a camisa das Pepas. Tirou a foto e nem se preocupou. E postou no Instagram do amigo dele. E isso, claro, que caiu nas redes, em frações de minutos, já estava em sites esportivos. Quer dizer, cara, você sabe onde você está jogando, perna de pau? Você é um perna de pau, Arboleda. Você não joga porcaria nenhuma. Você, em todo jogo grande, você falha. Eu já começo a duvidar se você realmente jogou contra as Pepas querendo ganhar mesmo. Billy Arce é o nome do... Billy Arce, boa. Billy Arce. Boa, Texas. Você e teu amiguinho aí, Billy Arce, você deve ter pedido para ele colocar de propósito, né? Sabe, Arboleda, você é uma vergonha, cara. Some de São Paulo. Porque o que você fez é molecagem. É molecagem. Você pode estar de férias, mas você tem contrato com o São Paulo paga direito de imagens para você, cara. Como é que você faz isso daí, desrespeitando a torcida? Depois você vai lá, fica pedindo pro Fernando Diniz ficar. Reclamando de torcedor. Moleque! Fabão, rapidamente. Então é o seguinte, essa foto que você viu dele, porque esse cara é do Albion Bright, Albion Brighton and Hove, da Inglaterra, está emprestado para o Barcelona de Guayaquil. A foto que ele está aqui é com a camisa do Albion. Perfeito. E a única coisa que diz é que ele tem um extracampo muito ruim, tem problemas, e o presidente do Barcelona já anunciou que vai devolvê-lo. Então, só para deixar claro aqui. Não, claro. Porque tem problema fora de campo, então, inclusive lendo aqui que a mídia equatoriana fala, ele causou mais um escândalo. Então, posso até procurar aqui, enfim, me diga com quem andas que eu direi quem é. Exatamente, perfeito, Texas. Então, você vê, o Arboleda é um cara que tem contrato com o São Paulo paga ele em dia, entendeu? São Paulo paga direitos de imagens para ele, e o cara faz uma palhaçada dessa, vestindo a camisa de um arquirrival, de um time que literalmente odeia o São Paulo, que vive fazendo gracinha, ironia contra o São Paulo. Agora, uma pergunta que eu faço, Texas. Será que o Alexandre Pássaro está feliz ou está chateado com a foto que o Arboleda tirou? Rapidamente, o Billy Arce, estou lendo no Twitter do Equador, ele também teve problemas com álcool extracampo. Novidade. E, bom, tem algumas coisas. Primeiro eu vou falar de novo, desculpa, pessoal, falar de questão legal, mas por incrível que pareça, é mais fácil o São Paulo, infelizmente, não infelizmente, mas infelizmente pelas leis que temos, rescindir com Arboleda o contrato de direito de imagem. Vou explicar. Licenciamento de uso de imagem, perdão. São Paulo, clubes de futebol é uma coisa comum. Todo mundo ouve falar disso, que tem a CLT, que é o salário de CLT, onde se pagam os encargos sociais, INSS, etc, etc. E criaram os contratos de direito de imagem, onde o clube
compra o direito de usar a imagem do atleta. Então, por exemplo, se eu fizer um contrato com uma publicidade, os clubes têm o direito de arrumar um contrato de publicidade, merchandising com o atleta e receber esse dinheiro, como o Raí foi feito quando ele voltou do Paris Saint-Germain, o contrato do Raí, o Copenhagen, Vila Romana, etc. Então, isso, o São Paulo paga o direito de imagem dele. Isso é motivo da rescisão do contrato de direito de imagem, que é um contrato de natureza de direito civil. E ele continuaria como empregado via CLT, que é 2/3 são direito de imagem. Então o São Paulo poderia fazer isso, mas não vai fazer nada, não vai acontecer nada. Vão passar o pano. Ele já teve 2 problemas na seleção equatoriana, um na véspera do último jogo da eliminatória passada contra a Argentina, encheram a cara, foram 83 litros de cerveja, ele e mais 5 jogadores do Equador. Foi banido, não toma convocar. E teve também na Copa América o mesmo problema. Ele foi pego, se eu não me engano, depois de um jogo, uma derrota para o Figueirense, Florianópolis. Não sei se vocês lembram disso. Foto dele na balada, o pessoal da Dependente. E teve um acidente do São Paulo, que aconteceu em São Paulo, que depois do acidente falaram que um amigo dele que estava dirigindo, tinham 2 menores de idade no carro, a mulher dele estava grávida de 8 meses, o amigo dele que supostamente estava dirigindo se negou a fazer o exame do bafômetro. O que o São Paulo fez? Foi lá, abafou o caso, dispensou do treino no dia seguinte, não aconteceu nada. É isso que acontece no São Paulo Futebol Clube. O jogador faz o que quer, derruba a técnica, e vem esse filho da puta, esse vagabundo, usar aquele pano de chão. E quem que vai cobrar dele? O Leco palmeirense e o Pássaro, que é o presidente de fato do São Paulo palmeirense. Então tá rindo da cara do São Paulo. Tá rindo da cara. Nossa, nós trouxa. E para você que acha que o Arboleda é ídolo, e que não importa, que é fora de... Você merece o Arboleda, você merece o Jean, você merece essa fase do São Paulo. E para os idiotas da mídia, ou pessoas que nunca trabalharam na vida, ele está de férias, ele faz o que ele quiser. Você já viu alguém da Coca-Cola pousar com a camisa da Pepsi? Vê o que acontece se acontecer isso. Esses babacas da mídia, esse André Plihal. O seu André Plihal, tira uma foto com a camisa da Sport TV e vê o que acontece com você. Qualquer empresa séria tem uma política, código de conduta. Então não venha com idiotice e tentar passar. Mas o Zico usou a camisa do Vasco. O Zico tinha parado há tempo. Nunca colocou quando estava jogando, pelo que eu saiba. Então, foda-se o Zico, foda-se o Flamengo, foda-se. O Miller jogou antes de... Você viu o Miller usar botar a camisa de outro clube enquanto estava jogando no São Paulo, tirar foto? Você imagina o Chicão fazendo isso? O Lugano, Roberto Dias, Pedro Rocha. Então é isso. O São Paulo criou uma cultura de impunidade, onde tem um monte de jogador drogado e alcoólatra, bate em mulher, tem acidente de carro, faz o diabo, e todo mundo passa a mão na cabeça e continua. Vai dar uma tragédia pior um dia desses, hein? Seguindo esse raciocínio aí, Texas, esse caso do Jean, logo depois da foto do Arboleda, foi uma barreira de fumaça, não foi nem uma cortina de fumaça, não, foi uma barreira de fumaça para esse bando de frouxo que tem na diretoria de São Paulo não se manifestar. Que uma camisa 5 que teve, vou ficar só em 3 mais recentes para os Enzos entenderem o nível da mística que tem nessa camisa 5. Miranda, Lugano e Pintado. Vou ficar só nesses 3. Não vou nem para os mais antigos. Se eu pegar esses 3... Bauer, para falar em camisa 5, Bauer. Não, se a gente voltar, muitos. Vou ficar só para a galera entender aí quem vestiu essa camisa, assim, o peso que essa camisa tem. Aí você me dá para um Arboleda que se dizia fã do Lugano, porque quando ele pegou a 5, ele falou, não, eu quero usar porque eu sou fã do Lugano, etc. e tal.
esses vagabundos, esses sem vergonha desses dirigentes passar pano pro Arboleda, pra esse ameba. Primeira coisa era chamar o cara de volta, cancela as férias do cara e meu filho, volta aqui. Que porra é essa? Onde você acha que você tá? Você não tá em qualquer esquina, não. Você não tá em qualquer clube de várzea, não. Você tá no clube que é tricampeão mundial. Tem história, tem peso essa camisa. Você tá brincando. Tirar foto. Tirar foto já é o pior. Ainda que ele só estivesse usando. E tirassem uma foto sem ele ver. Usar a camisa. Ele pousou para foto. Usar a camisa da galinhada, usar a camisa das Peppas, usar a camisa da Sereia, de qualquer outro rival do São Paulo. Isso é uma falta de compromisso, uma falta de seriedade, uma falta de compromisso. Falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara, que é a mesma coisa que tem diretoria de São Paulo. Falta de vergonha. E tem só rapidinho, 2 casos. Eu ia falar isso, só para finalizar, eu ia falar isso. Isso é o retrato da diretoria de São Paulo. A diretoria do São Paulo é isso que o Arboleda está fazendo. Falta de seriedade, falta de comprometimento e falta de vergonha na cara. Enquanto a gente não resgatar isso, não tem jeito. E o São Paulo, 2 casos. Jetterson, que usou aquele apelido ridículo para o São Paulo, ele tinha assinado o contrato. A pressão da torcida, eles tiveram que cancelar, mas ele tinha contratado o cara. O Neilton, quando estava no Santos, fez a mesma coisa. Esse aí não funcionava, jogou. Agora, o que vai acontecer com o seu Arboleda? Já falei no Twitter, vou repetir. E tá já o boato. Ele vai falar que foi uma aposta com um amigo que ele perdeu, como se isso justificasse. E ele vai gravar um vídeo pedindo desculpa, beijando o escudo do São Paulo, e vai ficar por isso mesmo. E esse cara, outra coisa, ele fez muito pelo São Paulo, fez muito mesmo. Muita cagada. Entregou o jogo pro Palmeiras, esse 3-0. Ele foi o responsável pelo gol do Corinthians na final da Libertadores, do Paulista do ano passado, desse ano. Quantos jogos decisivos e clássicos esse vagabundo entregou? Tem gente que... Quem tem esse cara como um ídolo dentro de campo, não vou nem falar do fora, merece realmente o São Paulo nessa merda que tá. Então jornalista, não é só dirigente, jornalista passando pano, torcedor passando pano, e é a cultura da impunidade que vai, desde usar a camisa até bater em mulher, violência, até isso, é a cultura da impunidade. Jogador de futebol manda no futebol mundial. Só que na Europa, em países sérios, existe um controle, existe uma política da liga e dos clubes para evitar isso. Aqui não, no São Paulo, então imagina, na zona, a casa da mãe Joana. Cara, toda vez que a mídia fica unanimemente falando uma coisa sobre São Paulo, desconfie. É o caso do Jean, é o caso do Arboleda. Tá todo mundo passando pano na cabeça do Arboleda. Tem alguma coisa por trás. Quando a mídia fica assim, é porque ela não quer o bem de São Paulo. Não se esqueçam do Guilherme Palenzuela, do filho do Leco, Fernando Barros e Silva, que é jornalista. E que você vê, aí sai o André Plihal, os amiguinhos, eles fazem sempre isso aí. Tá? Agora, não se surpreendam se já vem uma outra cortina de fumaça, alguma contratação para ver se baixam a coisa. E não vai acontecer nada. O cara vai continuar, vai ser titular. Um dia, com essa cultura de impunidade no São Paulo, um dia vai acontecer uma tragédia bem pior do que aconteceu com o Jean. Deus me livre, vira essa boca para lá, eu só tô alertando que o que causa a impunidade em qualquer campo da sociedade, trabalho, tudo, a impunidade é a maior causadora de crime, de reincidência em atos ilegais ou imorais. É a impunidade, e o São Paulo Futebol Clube, ele recompensa a impunidade. É uma cultura de impunidade. As consequências estão aí. Espero que não seja pior. Mas e aí você tem o líder da oposição batendo palmo, pedindo para proteger o jogador.
olha como nós estamos fodidos, São Paulino. Tá bom. Tá bom, pra você. Então, é para eu fazer uma colocação para esse pessoal, esses Enzos, esses fãs do Arbolenda. Ô, galera, vocês assistiram um jogo domingo, se não me engano, foi às 5 horas, uma final? Quer dizer, começou antes, teve o jogo contra o Bayern de Munique, depois teve o jogo na final contra o Barcelona. Se vocês não assistiram, então pega porque vocês deviam estar se preocupando em montar time no FIFA e ficar idolatrando o Arboleda. Nós jogamos a Legend Cup, onde nós tivemos Fabão, onde nós tivemos Lugano, Josué dando Josué, tapa naquele cambá. Pois é, que não levou desaforo para casa, Dagoberto, Bordon, que jogou com o nariz quebrado. Bordon não era o primor de técnica, hein? Pelo contrário. Mas ele era um cara que ele ama o São Paulo, ele sabe o que representa essa camisa. Vocês galera que idolatra Arboleda, vocês vêm idolatrar esse imbecil, que isso é um imbecil. Esse cara é um completo imbecil, que ainda teve capacidade de querer afrontar, junto com aquele outro imbecil do Nenê, torcedor em aeroporto. Quando o torcedor, de uma forma... Bem lembrado. Educado, foi protestar aquele paneleiro safado, entendeu? Daquele desgraçado do Nenê, arrogante como ele é, e o Arboleda... Que era parte da panela. Torcedor, né, Tess? E a cultura da impunidade derrubou o Diego Aguirre. Os jogadores derrubaram o cara. Pois é. Então o São Paulo, olha a situação. Ah, mas vai acabar o Leco. Eba! Daqui 300 e tantos dias acaba o mandato do Leco. Vamos. Eu já digo a vocês que vão comemorar o fim do mandato do Leco, a grande chance de ser alguém pior. Grande chance. O projeto do Leco está em andamento a todo vapor. Projeto Ele vai conseguir chegar no objetivo final dele. Realmente. Uma pena, né, Fabão? Agora, enfim, vamos falar de coisa boa ou não? Coisa boa ou não? Acho que é uma parte do objetivo do plano do Leco. Então, galera, ontem nós tivemos em Luque, no Paraguai, o sorteio de grupos da primeira fase da Libertadores, né? O sorteio de grupos. Antes de falar dos times, Texas, eu vou passar aqui a tabela de dias e horário dos jogos, tá? O São Paulo estreia dia 5/3 às 23 horas em Juliaca, no Peru, contra o Binacional. Depois, dia 11/3, enfrenta no Morumbi a LDU. Dia 17/3, no Morumbi também o River Plate. Dia 7/4, em Quito, a LDU. Dia 22/4, o River no Monumental. E dia 5/5, o Binacional no Morumbi. Bom, o São Paulo pegou, como vocês puderam ver, o River, a LDU e o Binacional do Peru. Eu vou falar primeiramente sobre o Binacional, depois eu passo para o Texas e passo para o Rafa, completar a LDU e River Plate. A Escola Municipal Deportivo Binacional é o nome da equipe. Binacional por quê? Porque ela fica no Peru e com fronteira com a Bolívia. Fica fica próximo ao Lago Titicaca. Fica na cidade de Juliaca, na província de Puno. E Juliaca está a 3.800 metros acima do nível do mar. Uma altitude, você está logo ao céu, está ali. Né? É a mesma altitude de La Paz, né? E como todas as cidades altas, como La Paz, Quito, Cidade do México, Potosí, Oruro, o ar é extremamente rarefeito. A umidade é terrível, porque não chove. No Peru, se chove muito pouco. O ar é muito seco. E você imagina numa altitude dessa. Imagina o Jusilei. Meu Deus, Tex. Vai ter que sair de máscara de oxigênio. Tem que bater um caminhão da White Martins.
cheio de tubo de cilindro com oxigênio. Exato. São Paulo não consegue, nível do mar, 15 minutos de jogo estão morrendo, imagina lá. Pois é. Lá, vinha o volantão aí do Fluminense, o Alan. Que vai marcar o alambrado. É. Então, É jogador do Liverpool, viu? É Do mesmo. Liverpool. Sabe quantos jogos ele fez pelo Liverpool? mas por que Zero. Zero. é muito complicado? Só Então, faz gol e vai contratar volante. Mas tem esquema, óbvio, né? É óbvio que tem esquema. Desculpa, Fabão, tô saindo do assunto aqui. Vamos falar do mas binacional. binacional. É. Não, mas você falou muito bem mesmo, Texas. É complicadíssimo. Precisa de atacante, traz volante, né? Enfim. E o que acontece? É um clube bem novo, né? O Binacional foi fundado em 18 de dezembro de 2010. Fez aniversário ontem. Fez 9 anos. É uma equipe que o estádio tem capacidade para 20 mil pessoas. O estádio chama Guillermo Briceño Rosa Medina. Ele está dentro dos padrões de lotação, de capacidade, isso, que a Conmebol exige. A Conmebol exige na fase de grupos mínimo de 10 mil espectadores. Problema, eu vi a foto desse estádio, gente, parece estádio de várzea. É um absurdo. É um negócio vergonhoso. Não deve ter a mínima estrutura para receber uma equipe do porte de São Paulo. Um torneio. É um caldeirão. Né? E a logística que o São Paulo vai ter que fazer para chegar em Juliaca é muito grande. Porque o que acontece? A Conmebol, ela também determina que toda cidade que vai ter jogo valendo pelas competições dela tem que ter, no mínimo, um aeroporto a pelo menos 150 quilômetros de distância. O que acontece? La Paz está 83, né, Texas? 86. 86, né? Perfeito. La Paz, na Bolívia, está a 86 quilômetros de Juliaca. Ou o São Paulo vai via La Paz e pega um ônibus e vai para Juliaca. Fabão, esse nome aí me lembra o quê? Juliaca? Titicaca. Tic-taca. Tic-taca. Exatamente. Tá perto do lago Titicaca, né? E então, o São Paulo, ou vai via La Paz, e chegando em La Paz pega um ônibus e vai a Juliaca, ou vai Lima, pega Lima e vai para Cusco. E aí de Cusco pega um ônibus e vai para lá. Quer dizer, a logística vai ser um Deus nos acuda. Bom, planejamento. A gente fala de planejamento do São Paulo chovendo molhado, porque não existe planejamento. Não existe planejamento. É capaz de pegar um voo errado, e para a cidade errada ainda. Então é um negócio bizarro. Esse time, ele tem o apelido dele é El Poderoso del Sur. El Poderoso del Sur. Né? E tem dois destaques. Um é um jogador da Costa do Marfim, que é um zagueiro, que é o Hervé Canihal, né? Que o principal time que ele já jogou é o Bastia da França, que ele jogou. É um zagueiro, dizem que é um bom zagueiro. E um volante de saída de jogo, que é o Andy Pollack. Detalhe, o Vasco da Gama está de olho nesse jogador. Dizem que é uma promessa, um jogador que tem as suas qualidades. Mas assim, o que eu posso falar do Binacional? A principal arma deles é a altitude. E a incompetência do São Paulo Futebol Clube. Exatamente, perfeito. Dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo. Eu quero ver como que vai ser a logística do São Paulo para ficar hospedado lá. Porque essa cidade não deve ter um hotel de porte para receber uma delegação de um time do Porto de São Paulo. Devem ficar em La Paz. Ônibus no dia do jogo, joga e já volta. Deve ser isso. Vocês imaginaram o São Paulo, que não aguenta 45 minutos do nível do mar, jogando nessa altitude? Tem que decidir o jogo nos primeiros 45, porque se for pro segundo tempo, um abraço pro gaiteiro. Primeiros 15 minutos. 15, 45 não. Verdade.
Eles Não, vão enfrentar em 15. Meu Deus. Enfim. E eu vi muito São Paulino comemorando que pegou o binacional sem saber da altitude. Sem saber da altitude. Porque o time, teoricamente, tecnicamente, é um time limitado. Não é um time. O principal conquista desse time é um campeonato peruano desse ano. E a única participação em torneio internacional foi a Sul-Americana desse ano também, que caiu na primeira fase. Quer dizer, o time, teoricamente falando, é para ser a baba do boi desse grupo. Porém, acho que a baba do boi vai ser outro. Eu vi São Paulino falando, eu não tenho nenhum adversário, a mística do São Paulo. Sabe qual é o maior adversário do São Paulo? O próprio São Paulo Futebol Clube. É incompetência. Eu também não tenho medo de nenhum rival, eu tenho medo do São Paulo. Eu tenho medo da presidência, da oposição, do técnico, do diretor de futebol, do bando de vagabundo que joga no São Paulo, que não se compromete. A única boa notícia que teve na noite inteira ontem foi que a Libertadores, o primeiro jogo de São Paulo é 5 de março, ou 3 de março? 5 de março. Até lá, o Diniz já caiu. O meu medo é quem vão trazer. Um pau mandado. Não, num dos últimos programas a gente fez prognóstico quando ele ia cair. Eu coloquei entre 16 de fevereiro e 22 de fevereiro. Eu falei na sexta rodada do Paulista. E não muda a minha opinião. Acho que vai cair acho que ele não chega na Libertadores também. Também acho que não chega, não. Acho que não chega. E esse é o binacional, galera. Vamos ver o que vai acontecer. E Texas, Gui, saindo de uma altitude para indo para outra. LDU de Quito. Saímos de 3.800 para 2.850. A LDU, Liga Deportiva Universitária em Quito, todo mundo lembra, jogou apenas 2 vezes com o São Paulo. Na Libertadores de 2004, de péssima memória, aquela eliminação por 11 Caldas, não gosto nem de lembrar, com gol impedido. Nós jogamos o primeiro jogo lá, tomamos um cacete de 3-0, não sei se o jogo foi parado várias vezes por causa de laser na cara do Rogério, é um caldeirão, aquele jogo foi uma barbaridade, isso aí lembrou Libertadores dos anos 70 e dos anos 80, foi uma atrocidade, teve o mesmo problema com o Emelec depois, mas foi um horror. Na volta a gente ganhou deles no Morumbi de 1-0, e o São Paulo terminou em primeiro no grupo, com eles em segundo. Em 2008 eles foram campeões da Libertadores, aquela eliminação pior, essas eliminações de São Paulo contra o Fluminense, puta que pariu. E depois a Sul-Americana em 2009 ganharam a Recopa de 2009 e 2010. No campeonato equatoriano, esse ano, eles terminaram a relação, uma fase todos contra todos e depois vai para o playoff, ou para o mata-mata. Eles terminaram em sexto, fazendo 49 pontos de 90, mais ou menos 50, um pouco mais de 50% de aproveitamento. O artilheiro deles foi o Rodrigo Aguirre, com 12 gols. O primeiro teve 19, ele é um uruguaio, um dos principais jogadores do time, o Rodrigo Aguirre. O técnico é o Pablo Repeto, que foi técnico do Independiente del Valle e do Olímpia do Paraguai. Além do Rodrigo Aguirre, os outros 2 jogadores que são mais conhecidos, ou de peso, o Jefferson Orihuela, que é um volante, não é tão conhecido, mas ele é um ídolo lá, é um jogador que entrem no Twitter depois dele, vocês vão ver que é elogiado. E o nome mais importante é o Antônio Valência, ex-Manchester United, lateral ou ponta, que foi para lá esse ano. A LDU joga num estádio Rodrigo Paz Delgado, que foi o mesmo estádio que o São Paulo jogou em 2003, tem capacidade para 40 mil pessoas. O que mais aqui que eu fiz as minhas anotações? É basicamente isso, né? 2.850 metros, provavelmente São Paulo-Quito. Vai ser o São Paulo joga a primeira a primeira em Juliaca. Juliaca. Depois joga... Aí joga as 2 em casa. Isso. Aí o LDU fora é o primeiro jogo do segundo turno. Segundo turno, não, da volta. Confirmar então, aqui. É o Binacional no Morumbi. O Binacional é o último. O Binacional no retorno, o primeiro jogo é contra a LDU em Quito.
São Paulo joga Binacional fora, LDU e River em casa. Aí no retorno, já estreia, joga contra a LDU em Quito. É isso, gente. A LDU é isso. Eu vou repetir aqui, não tenho medo de nenhum adversário jamais. Camisa do São Paulo em torta varal. Só que nós temos que ter consciência da nossa situação atual. São Paulo não ganha de CSA, não ganha, perde para o Goiás no Morumbi. Então, realmente, você vê, o pessoal está apavorado com o São Paulo. Só que nós temos que ser realistas. Olha a fase do São Paulo. Olha o técnico. Olha o técnico do São Paulo, olha os jogadores do São técnico? Paulo, o criminoso. Então, a diretoria do São Paulo, então, menos gente. O que eu falei. Meu medo ao São Paulo Futebol Clube maior do que qualquer adversário. Então, vamos ser realistas e de ver a nossa situação atual e não achar que é baba, que etc. Porque dois times só tem um triunfo, que é a altitude. E o River é o atual vice-campeão da Libertadores, campeão no ano passado, campeão da Copa Argentina, e é um time grande, obviamente. Então, vamos ser realistas. Eu só peço isso. Enquanto se o São Paulo não resolver os seus problemas extra-campo e dentro de campo, e nós vimos nesse Campeonato Brasileiro, qualquer adversário é difícil. Vocês falaram de técnico aí. Que técnico vocês estão falando? Projeto técnico. Acho que não tem, não. Bom, mas vamos lá. Por último e não menos famoso ou importante, vamos falar do Clube Atlético River Plate. Famoso Los Milionários, ou como eles dizem, Los Missionários. Vamos lá, o estádio Monumental de Nunes, para 70 mil pessoas, é um estádio grande, não é um caldeirão propriamente dito. O São Paulo, sempre que vai lá, consegue, quando tem elenco e técnico, sempre conseguiu desenvolver um bom futebol. E goleiro, né? Lembra o Denis, meu Deus. Elenco e técnico, a coisa que está faltando hoje. Manteve, acho que o principal reforço, manteve o técnico, né? Que é o Galhardo, vai continuar. Ele está lá desde 2014, né? O pequeno histórico aqui do São Paulo, dos confrontos São Paulo e River Plate. São 14 jogos, 5 vitórias do São Paulo, 5 empates e 4 derrotas. Fizemos 21 gols e sofremos 19. Vale aqui um adendo, né, um detalhezinho aí. O River Plate tem uma dívida com o São Paulo que hoje está de aproximadamente 4 milhões e meio de euros. Daria para fazer uma boa contratação com esse dinheiro, né? Situação do River hoje. Ele é o quinto colocado do campeonato argentino, só que em compensação ele ganhou a Copa Argentina dia 13 agora, ganhando de 3-0 do Central Córdoba. No ano de 2019, a gente já sabe que vai haver algumas mudanças nesse elenco. No ano de 2019, o time titular era Armani, que deveria ser o goleiro do São Paulo hoje, mas enfim, Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Casco, Nacho Fernandes, Enzo Pérez, Palácios, que foi vendido essa semana para o Bayer Leverkusen, De La Cruz, Borré e Soares. Isso sem contar que eles ainda têm um banco bastante recheado, como Prato, Quinteiros e alguns outros lá. A equipe como que joga o River Plate? Eles jogam com muita intensidade, para cima do adversário, são extremamente verticais, não ficam firulando como o técnico que vocês falaram aí gosta.
O esquema tático, ele varia aí num 4-1-3-2 para um 2-3-3-2. Quando os laterais sobem e ficam na altura do volante. Eles passam o tempo... O jogo do River Plate é um jogo de incomodar os adversários. É o tempo inteiro partindo para cima, brigando, pressionando, tentando fazer o adversário errar, né? Desde 2014, jogando dessa forma, eles ganharam 10 títulos, sendo bicampeões da Libertadores com o Galhardo, vice-mundial em 2015, né? E vice da Libertadores agora em 2019. Vocês sabem quem? Para Mulambada. Agora, sim, é bom a gente também frisar que eles têm alguns pontos fracos, né? O time do River Plate não é um time alto. A média fica abaixo de 1,80 m. Isso faz com... E pela forma que eles jogam, ou seja, dá para a gente explorar, né, a bola parada, se a gente tivesse treinamento e técnica. E como o jogo deles é de pressão, de muita pressão em cima do... muito preparo físico e muita pressão em cima do adversário, eles acabam deixando as linhas defensivas deles um tanto quanto expostas. É o favorito do grupo, na minha opinião. É o time mais pronto, tem o melhor técnico, disparado, é o melhor técnico. Tem um esquema montado, então assim, acho que vai ser dois duelos aí bastante. Embora eles tenham um respeito muito grande pelo São Paulo, tem um histórico recente de eliminações para nós, e quando nós os enfrentamos, tivemos muitas alegrias nesses campeonatos, mas eu não considero, no atual estágio que nós estamos, não é um adversário dos mais recomendados, não. Pois é. Acho que era isso assim, que a gente tinha para falar do River Plate. Perfeito. Perfeito, Rafa. Não, com certeza. É um dos mais indigestos atualmente na fase do São Paulo. Bom, pessoal, eu vou palpitar rapidamente aqui, depois eu vou passar para o Texas e para o Rafa. Para mim, o São Paulo disputa a segunda vaga contra a LDU. São Paulo disputa a segunda vaga com a LDU nesse momento que o São Paulo está passando. Hoje, infelizmente, o São Paulo realmente deixa a gente com muita preocupação. É o que o Texas falou, a gente não teme ninguém, a gente teme nós mesmos. São Paulo que é motivo de preocupação porque tudo que está acontecendo, né? Texas, teu prognóstico, irmão. Peraí, o São Paulo briga com si mesmo pelo primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. É isso. Na tua fase que o São Paulo tá, que não ganha, que tem problema com o CSA, Goiás, tem um monte aí de Vasco, um monte de adversário. Então a camisa pesa, etc, 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 mas você tem que ver o momento atual. Exatamente. Vou repetir, nenhum adversário me mete medo. O São Paulo Futebol Clube me mete medo. Exatamente. Eu acho que classifica, na bacia das almas, mas classifica. Agora, vai tudo depender se esse técnico tiver lá, se tiver mais caso de polícia, enfim. No status quo, vai ser um drama. Vai ser bem complicado mesmo. Rafa? Rapaz, eu não jogo cartola porque eu jamais vou apostar contra o São Paulo. Então eu acho que ele classifica como segundo colocado, porque eu acho que o grande diferencial do nosso grupo vão ser como os times vão se portar na altitude. Eu acho que aí é que vai ser o grande ponto de desvio o ponto que vai definir quem vai classificar e quem não vai classificar. E eu acho que pelo histórico recente, né, River Plate vai nadar de braçada, porque tem o melhor preparo físico, e o São Paulo, acho que a camisa vai chegar lá e vai pesar.
Fora isso, sinceramente, o alento que a gente tem é que o São Paulo contratou o filho do Turíbio para fisiologista do clube. Mas não contratamos um bom, quer dizer, não temos ainda, né, um preparador físico. Mandamos 2 embora. Mandaram meia dúzia de cara que não tem importância nenhuma e deixaram o Pedro de Campos, que é peixe do seu pássaro palmeirense, que está lá, o Dr. Santos está lá, aquele Zé Carlos dos Santos, gerente do CT, está lá, e aquele é milho para porco. Eles acham que a gente é idiota. Então, assim, eu acho que a gente passa em segundo, mas perigando não passar, viu? Vai depender muito dos jogos na altitude. Perfeito, Rafa. Fabão, só rápido, antes de encerrar, estou vendo aqui uma coisa interessante. O Binacional não tem nem página na internet, tem uma página no Facebook. E estão falando aqui, eu recebi no grupo, que o jogo lá, o primeiro jogo, vai ser transmitido apenas pelo Facebook. O que eu li, não sei se é verdade ou não, a gente vai até dar uma olhada nisso aí. Mas é isso. Passo para você, Fabão, para encerrar. Abraço para o Fernando, para os 2 Fernandos, beijo para a Lucila. E é isso, gente. Vamos ver se hoje à noite não tem ninguém preso mais. Vamos torcer. Bom, galera, um abraço. Foto agora com a camisa das galinhadas, né? Vai ter. Pois é. Não duvidaria, viu? Bom, galera, mais uma vez, obrigado aí pela atenção de vocês. Um abraço pro Edinho, pra Pan, pra Sol, um abraço pro Nando, um abraço pro Vitão Schmidt. E é isso, galera. Muito obrigado aí pela audiência de vocês, o carinho de vocês sempre. Texas, prazer estar aqui com você, irmão, de novo. Um abraço. Rafa, um abraço. Prazer estar aqui com você. E vamos lá, né, galera? O São Paulo vai muito além de páginas policiais, jogador que veste camisa de rival e falta de planejamento. São Paulo é muito grande e sempre será gigante. E esses que estão aí, o São Paulo fica. Esses caras vão embora. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Saudações tricolores. Tchau. Tchau, tricolor paulista.